Olá a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil ou em qualquer parte do globo em que estão nos assistindo. Eu sou o professor Washington Santos, doutorando em Crítica Cultural pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, Campus 2, em Alagoinhas, e também membro do GEREL, o nosso grupo de estudos em resiliência, educação e linguagens. Eu tenho a alegria de poder participar do Congresso Internacional Conexões Globais, apresentando o nosso trabalho, o qual é intitulado Práticas e Paradoxos da Educação Digital, Tecnologia, Inovação e Resistências Decoloniais. O nosso artigo ele resulta de uma pesquisa teórica de natureza qualitativa, orientada pela prática cultural e pelas epistemologias do Sul, e que vai discutir como a tecnologia, ao mesmo tempo em que promete inovação e inclusão, também ela pode reproduzir formas de exclusão, vigilância e mercantilização do ensino. Mais do que apontar problemas, o nosso estudo ele vai propor alternativas ético-políticas, articulando o pensamento de Maria de Fátima Berenice da Cruz, uma das nossas referências na escrita, Paulo Freire, Catherine Walsh, Walter Mioli e Boaventura de Souza Santos, e que vai apresentar em nossa escrita a economia solidária como horizonte para ressignificar o uso das tecnologias educacionais. O nosso artigo ele vai nascer de uma inquietação central, ou seja, as tecnologias digitais estão sendo apropriadas como instrumentos de emancipação ou como mecanismos de controle e mercantilização da educação. A partir dessa pergunta, desse problema, o artigo ele vai buscar analisar criticamente os paradoxos da educação digital, marcada por promessas de inovação, mas também por riscos de plataformização, vigilância algorítmica e exclusão simbólica. O objetivo geral foi compreender como a tecnologia se entrelaça aos projetos de sociedade e às concepções de formação humana, especialmente no contexto escolar. Os objetivos específicos elencados foram discutir os discursos de inovação e os seus impactos sobre a prática pedagógica. Um segundo, analisar as contradições entre o potencial emancipador do digital e sua apropriação mercadológica. E um último, o terceiro, propor a economia solidária e a leitura subjetiva como fundamentos ético-políticos para reorientar o uso das tecnologias educacionais. Metodologicamente, o nosso artigo ele trata de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico e exploratório, orientada pela crítica cultural. O levantamento teórico foi realizado entre o intervalo de 2016 e 2023 com descritores como tecnologia e educação, inovação pedagógica, mediação digital e educação crítica. A análise baseou-se na crítica do discurso, articulando autores como Freire, Williams, Giroux, Ball, Kensky e Cruz, com o intuito de identificar se as tecnologias digitais, nas práticas escolares, promovem emancipação ou reforçam racionalidades tecnocráticas e mercadológicas. É, no contexto e na problematização do nosso artigo, percebemos que vivemos um tempo de profundas transformações nas formas de convivência, expressão e subjetivação. A chamada cultura digital, marcada pela aceleração do tempo e pela ubiquidade das redes, modificou radicalmente o modo como nos relacionamos e aprendemos. Contudo, é essencial reconhecer que a tecnologia não é neutra. Ela carrega valores, ideologias e interesses econômicos. Raymond Williams, em 2003, vai dizer que todo artefato tecnológico é também um artefato simbólico, impregnado de sentidos sociais e políticos. No ambiente educacional, as plataformas, algoritmos e sistemas gamificados não apenas mediam o ensino, mas produzem subjetividades e formas de controle. Durante a pandemia, o ensino remoto consolidou essa transformação. Ferramentas como Google Classroom e Microsoft Teams se tornaram o novo chão da escola, mas trouxeram consigo novas dependências e desigualdades. Como analisa Stephen Bow, isso lá em 2012, as políticas educacionais globais associam a inovação tecnológica à eficiência e à mensuração de resultados,
um movimento que reforça a governamentabilidade algorítmica, reduzindo a educação a indicadores e métricas. Nesse contexto, professores e estudantes correm o risco de se tornarem operadores de plataformas, em vez de sujeitos críticos e criadores de conhecimento. Dentro da nossa fundamentação teórica, a pesquisa se ancorou em uma abordagem crítica e decolonial. A crítica cultural, representada por Henry Giroux e Raymond Williams, entende a tecnologia como campo de disputa simbólica e não como ferramenta neutra. Michel Foucault nos ajuda a compreender como as tecnologias participam de processos de normalização e poder, inclusive no espaço escolar. As epistemologias do Sul, defendidas por Catherine Walsh, Walter Miolo e Boaventura de Souza Santos, questionam o eurocentrismo e propõem a valorização dos saberes locais e comunitários. Essa leitura vai nos permitir enxergar o colonialismo digital, a imposição de modelos universais de ensino e de padrões tecnológicos que silenciam culturas diversas, sobretudo de povos indígenas, comunidades negras e populações rurais. Paulo Freire continua sendo referência incontornável. Para ele, a educação é prática da liberdade e precisa resistir às formas sutis de opressão, inclusive as mediadas por algoritmos. Assim, o uso crítico das tecnologias requer intencionalidade pedagógica, compromisso ético e engajamento político. Referente à contribuição de Maria de Fátima Berenice da Cruz, um dos eixos centrais desta pesquisa é o pensamento em que ela propõe a leitura subjetiva como ato político. Para a Cruz, ler e interpretar são gestos de autoria e de resistência. Ela descreve em sua obra o exercício da leitura subjetiva na sala de aula deve ser, antes de tudo, um ato político e de transformação do sujeito frente à sua realidade. Essa perspectiva desloca o estudante da posição de receptor para a de coparticipante do processo de construção do conhecimento. Ao integrar a leitura subjetiva ao debate sobre tecnologia, a pesquisa propõe que, mesmo em ambientes digitais, é possível promover a escuta ativa, autoria e diálogo, resgatando a dimensão humana e ética do processo educativo. Em nosso artigo também abordamos a economia solidária como horizonte ético e epistemológico, ou seja, o nosso artigo ele traz a economia solidária não apenas como um tema complementar, mas como núcleo propositivo e eixo ético-político da discussão. No conjunto do trabalho, a economia solidária cumpre uma função estruturante. Ela oferece um modelo alternativo de racionalidade capaz de confrontar a lógica instrumental e mercantil que hoje domina o campo da educação digital. Enquanto as tecnologias educacionais têm sido apropriadas por plataformas privadas que priorizam métricas e desempenho, a economia solidária propõe outro paradigma, o da cooperação, da autogestão e do bem comum. Inspirado em Paul Singer e Luiz Inácio Geiger, esta perspectiva entende o trabalho, o conhecimento e a própria tecnologia como bens coletivos e não mercadorias. Assim, a economia solidária atua no artigo como contradiscurso pedagógico, um antídoto à plataformização, recolocando o humano, o coletivo e o ético no centro da experiência digital. Quando transposta ao campo educativo, ela inspira o que podemos chamar de pedagogia do comum, uma forma de pensar e praticar o ensino que recusa a competição e valoriza a autoria compartilhada, a colaboração e a valorização dos saberes locais. A escola passa a ser vista como espaço de produção coletiva de conhecimento e não de mera reprodução de conteúdo. Exemplos concretos dessa aplicação, que estão incluídas em nosso artigo, mostram que feiras virtuais de trocas de saberes entre estudantes e comunidade é uma forma, mapeamentos digitais de culturas locais, projetos colaborativos em plataformas abertas e criação de bancos de dados comunitários, geridos coletivamente pelos alunos. Em todos esses casos, a tecnologia é ressignificada. Ela deixa de ser instrumento de controle e se torna meio de emancipação e pertencimento. Portanto, no artigo, a economia solidária cumpre a função de horizonte normativo e epistemológico, oferecendo à educação digital uma via de humanização e de resistência à mercantilização do saber.
Em síntese, se o problema identificado é a colonização tecnológica do ensino, a economia solidária é a resposta contra-hegemônica, a partir da qual se reconstroem os sentidos da aprendizagem, da coletividade e da justiça social. Os resultados e as reflexões que apresentamos em nossos escritos traz a informação de que a revisão da literatura realizada entre os períodos de 2016 e 2023 revelou que as tecnologias digitais produzem uma realidade paradoxal, ou seja, de um lado, potencializam o acesso à informação e à colaboração. De outro, reforçam a desigualdade, a vigilância e a mercantilização. Kensky e Azevedo mostram que a eficácia pedagógica das tecnologias depende da formação docente e da intencionalidade política de seu uso. Quando o professor se torna intelectual transformador, como propõe Giroux, a tecnologia pode favorecer a autonomia e a autoria. Sem essa mediação crítica, o digital se converte em ferramenta de controle. Portanto, a questão não é ser contra ou a favor da tecnologia, mas redefinir o seu sentido e finalidade. Colocar o digital a serviço da autonomia, da escuta e da emancipação. Em síntese, esta pesquisa confirma que a tecnologia na educação não é neutra. Ela pode ser emancipadora, quando guiada por valores solidários, democráticos e decoloniais, ou pode reproduzir lógicas tecnocráticas quando subordinada ao mercado. A reorientação digital exige formação docente crítica, projetos pedagógicos enraizados na justiça social e coragem política para resistir à mercantilização do ensino. Como afirma Maria de Fátima Berenice da Cruz, a escola precisa ser espaço de escuta, autoria e transformação. Assim, o digital, de ser mero instrumento técnico, se torna praxis emancipatória a serviço do humano e do comum. Muito obrigado.